Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Estamos ao vivo mais uma vez para mais a nossa live, a nossa segunda live na Corte Urbana e hoje com uma convidada mais do que especial. Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa segunda live na Corte Urbana e hoje com uma convidada mais do que especial, a Bárbara Gregório. Bárbara acabou de entrar aí, vamos chamá-la. Já vou adicionar a Bárbara para a gente já bater esse papo logo de cara. Vamos ver aqui. Você deve estar com algum probleminha. Olá, Arthur. Olá, Welton. Vinícius. Enquanto eu não consigo aqui o contato com a Bárbara, eu vou contando um pouquinho sobre o Arte Urubá e sobre a questão, principalmente hoje que a gente vai abordar, né? Na questão cultural, né? Porque a nossa escola começou com três vertentes muito fortes, né? Que é a vertente cultural, a vertente artística e a vertente social, né? São os três pilares da nossa agremiação, né? E aí muitas pessoas assim até me perguntaram essa semana, né? Sim, mas vocês são uma escola do carnaval virtual, mas vocês têm mestre de sala, porta-bandeira, rainha de bateria, rainha da escola, rainha Alodê, vocês têm a princesa. Como assim é uma escola virtual, uma escola real? Eu falo assim, a gente vai participar esse ano de 2020 no Carnaval Virtual. Então, lógico que nós somos uma escola virtual. É um projeto cultural, porque o Carnaval Virtual está inserido na cultura. Então, não deixa de ser um projeto cultural. É uma manifestação artística. Então, não deixa de ser um projeto artístico. E tem a questão social, que a gente quer realmente batalhar por isso, por uma inclusão social na sociedade, poder ajudar, fazer ações sociais, como a gente já está engatinhando, mas está começando a fazer. Então, tudo isso é bem gratificante para a gente e acredito para todas as pessoas que fazem parte dessa família, né, do Arte Urubá, porque a gente se sente representado nesse projeto, né? Projeto que você fala sobre a cultura afro, né? A valorização da nossa ancestralidade, da nossa história, da nossa raiz, né? E você ter esse espaço demarcado para isso, né? Eu acho que isso é muito bacana, muito legal. É um tema que é inesgotável, né? Você fala sobre a cultura afro, né? Então, a gente ter essa representatividade, ter esse espaço, independente se é um carnaval virtual, um carnaval real, em qualquer espaço que a gente tenha para poder falar sobre isso, já é uma coisa muito bacana, né? Eu acho que isso também é que agrega as pessoas ao nosso projeto. Em segundo, essa questão artística, né? Questão de lidar com vários tipos de arte, porque já no carnaval virtual a gente já lida com arte diretamente, né? Seja no desenho do carnavalesco, que é uma obra de arte, né? É uma técnica toda rebuscada que você insere ali naquele contexto. Você tem que trabalhar um enredo, né? Então você tem que trabalhar toda a sinopse, toda uma história a ser desenvolvida naquele desfile virtual. Então, isso aí também é um trabalho artístico, né? Tem a questão do samba, né? O samba enredo, né? Que é patrimônio cultural do Brasil. Então, também você desenvolver esse samba enredo, a gente desenvolveu um samba enredo, desenvolveu a letra do samba. Então, tudo isso faz parte da arte, né? Vamos ver aqui se agora a Bárbara pode entrar aqui conosco para bater esse papo. Vamos ver se agora vai. Olá, Bárbara. Olá,
Tudo Tudo bom? Tá bem? ouvindo bem? Tudo bem. Eu quero colocar um filtro aqui de neve, Ah, que está fazendo muito frio. tá Tudo bem, nevando aí na sua André? tela. Tudo Ai, bem, tudo certo. estou muito Então, eu feliz estava de falando, participar. eu estava até falando sobre o nosso projeto do Arte Urubá, né? Sim, sim, E eu estava falando que a gente tem três vertentes muito fortes, né? Que é a vertente cultural, que sim. você é a capitã desse time aí da parte cultural, nossa diretora cultural. Responsabilidade. Tem a parte artística que eu estava explicando sobre toda a parte artística que a gente já desenvolve e o que a gente ainda Aham, pode desenvolver, né, com projetos sociais também na parte artística, que tem a diretora, a nossa ilustre diretora Luana Bandeira, né? sim, eu conheço a Luana, eu encontrei com ela na Lapa uma vez. Ela é fantástica, né? E Ela tem é. a parte social com o nosso diretor Robson Robseia, que também é uma pessoa fantástica, faz um trabalho já social em comunidades aqui do Rio de Janeiro, principalmente no Jacarezinho, Manguinhos, Mandela. Uhum, E assim, e aí a gente realmente vai participar do Carnaval Virtual, mas a gente é um projeto até mais amplo do que isso, né? uhum. E nesse contexto que eu te convidei, você aceitou o nosso projeto, a participar do nosso Claro. projeto, e a gente se sente muito honrado, né? E Porque assim, eu vou até apresentar você, né, para todas as pessoas, né? ai, Que meu assim, Deus. a tua biografia é extensa, né? Então tem até que ler. Então vamos lá. A Bárbara Gregório, ela é afrocientista, graduada em História pela UFV, a Federal de Viçosa. É, Me corrija se eu estiver errado. tá certinho. Cadombecista com muito orgulho, né? Ah, com certeza, ó. Vim até com a blusinha de Oxum, ó. Olha, Ai, filho de Oxalá. e a guia de Oxalá. Isso. Axé. Ela é mestre em Educação com ênfase em Matriz Africana, pela mesma Sim, Federal de Viçosa. Especialista em História da África pela UPENIG, não é isso. isso? E agora eu vou fazer umas perguntas, porque eu achei interessante, eu quero entender mais sobre isso. Manda bronca. Fundadora do projeto Olamide, Resgate da Cultura Africana e Afro-Latina. O que seria esse projeto Olamide? É porque eu sou professora, né? E Sim. professora de todas as séries, partindo do quinto ano até o EJA, com alunos até 70 anos. E eu percebi que muitos deles não têm noção da questão das raízes. E eu Uhum. trabalho com a maioria negra. E quando eu fui fazer a árvore genealógica, que toda professorinha faz, eu Sim. percebi isso. Ele parava ali na avó, sabe? No máximo. E então eu A gente é um comecei aprofundamento, né, dessa raiz, né? isso. E um dos colégios que eu trabalhava também estava tendo muito surto de suicídio entre os adolescentes, cortando Olha. braço. Eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. E aí o Olamide veio na minha cabeça. Numa pesquisa no Google rápido, eu já vi a palavra. Eu falei, é essa. E o significado. Que é, né, assim, ou bem-vindo ao reino, venha até o reino. Que é para eles se conhecerem melhor, né? Uhum. Então, o Olamide é focado na autoestima mesmo. Eu pego aquelas crianças, os adolescentes que às vezes querem se arrumar e não encontram maquiagem, porque a indústria não faz maquiagem para mulheres negras. Pego aquele, Uhum. aquele velhinho que acha que já não pode mais fazer nada, leva até uma aula de ginástica, de capoeira. E assim vamos dando assistência. Esse é o projeto. Estamos aí abertos também a colaborações, viu, gente? Ah, que bacana, que bacana. Eu até quero conhecer depois mais. E essa questão da afro-latina também é interessante, né? Porque às vezes a gente esquece que tem africano espalhado por todo o continente americano, né? Isso, exatamente. Porque a questão, assim, se eu pegar os africanos, por exemplo, os Estados Unidos, pegar a América toda e estudar, vai ficar uma coisa bem superficial, né? Porque eu Uhum, não vou conseguir fazer esse estudo. Então, eu peguei a parte latina, porque até a uhum, parte latina é a única, vamos dizer assim, que tem a religiosidade africana bem presente, não só no candomblé, mas tem no voodoo de Nova Orleans, tem o uhum. voodoo, que é uma religião, que o pessoal acha que é o bonequinho, mas não tem, assim, isso é muito pequeno.
do Haiti, e são religiões belíssimas. Inclusive, eu quero ressaltar que o pessoal fala assim, Cuba é um país que tem a medicina bastante avançada. E tem por conta da religiosidade, porque eles são muito Ah, é? adeptos à cura na planta, tá? Hum, Então, eles estudam muito sobre as plantas, né, vamos dizer assim, a cura que ela pode trazer. Então, é sim. por isso que eles são O culto aos orixás em Cuba é muito forte, né? É muito presente. muito, As muito. A pessoas não sabem, santeria mas é muito. também. É. Santeria também, que é o lado católico da coisa, sincretizado, sabe? Eles Uhum. usam muito isso. Eu tenho muito orgulho, assim, sabe? De ver que eles vieram também do mesmo continente e estão ali fazendo algo para o nosso povo e nos atinge. Muitas vacinas que a gente tem foi produzida lá, apesar do crédito não ter chegado. E a Cuba também recebeu um contingente muito grande de urubais, né? E urbanos, né, também. Sim, de Então a gente Bantu também. também tem essa correlação, né, com o Brasil, né? Uhum, Eu acho exatamente, bem interessante. porque Tanto é que tem muita gente que vai a Cuba e compara muito com Salvador, né? Até em termos uhum, de cultura, em termos de estética da cidade, do povo, né? Um povo é, alegre. Também a questão da cultura urbana, né? Da história desse povo que veio tanto para Salvador, um grande contingente, quanto para Cuba em Havana, né? exatamente. E o povo urbano não é só na Nigéria, né? Tem outras Não. partes, ilhas ali, que também cobrem. E essas partes, assim, têm a religiosidade um pouco diferente, outras já têm a religiosidade igual, mas praticam diferentes. Enfim, é isso, Ah, bem, né? poxa, bem bacana isso. Se a gente deixar, a gente fala só sobre isso, Só, é isso o que é mesmo. muito legal. E você é cofundadora do projeto IALOD, Doulagem, Ginecologia Natural e Fitoterapia. Explica tudo isso aí pra E gente, em resumo. é porque, né, eu entrei para o Candomblé e aí me descobri filha de Oxum. E desde então trabalho com Qual minha Oxum? Deixa eu te perguntar já. Oxum Pará, a que Hum, carrega uma espada nas costas, a guerreira, né? a guerreira. É segundo a mitologia mais nova de todas e a mais brava. É a Amazona, né? E, Ah, é. e aí, é a mais brava. E aí, o que acontece? Oxum é muito ligada à maternidade, né? Muito Uhum, ligada às crianças, às mães e tal. Deixa eu olhar mais para a câmera, porque eu tenho esse mania. E aí, o que acontece? Eu falei, caramba, é uma coisa que eu gostaria de fazer, né? Depois eu vim a descobrir que existem ancestrais minhas que já trabalharam bem, assim, anos e anos e anos e anos, e anos atrás nessa área. Então, eu estou voltando, voltei com os estudos, voltei com cursos, fiz os cursos. É uhum. importante ressaltar que doula não é parteira, tá? Pode acontecer da criança nascer conosco, mas parteira já é um outro curso que eu pretendo fazer também. Mas é É uma um apoio, delícia. além de emocional, um apoio físico ali, né? Você está presente, E mas não necessariamente para fazer o para parto, né? fazer o parto, a gente Isso, sempre isso. tem um médico. Uhum, Normalmente é muito difícil achar um médico que compreenda a gente. Assim, no interior, a capital já está com a cabeça um pouco mais aberta, mas o médico está ali acompanhando, seja quais técnicas que a gente usa, a gente informa, usa a ficha, o prontuário da paciente. E a fitoterapia está mais porque a doula, ela pega o que ela tem de conhecimento e aplica na erva, né? Então, nós uhum. fazemos banho de assento, nós fazemos vaporização do útero, que são coisas mais assim, né? Massagens, quando a mulher está para parir, a gente faz massagem, que a gente sabe que ela vai ter o parto com maior facilidade, sem muita dor, né? É uma anestesia que a gente aplica com as mãos mesmo, assim. O nome é esse, anestesia com as mãos. Nós fazemos ultrassom também com as mãos, para saber a posição do bebê e tal. E você falou das ervas, né, da fitoterapia, aí voltar um pouquinho àquela questão de Cuba que você falou da medicina avançada por causa da religiosidade e do uso das Sim, ervas.
Por que desenvolveram algumas pesquisas em relação às ervas lá? Como é que foi essa relação? Então, na verdade, eu que sou curiosa pra caramba, eu comecei quando eu fiz a matéria na história, que era América, e eu vi num texto, que eu não me lembro mais o autor, dele falando que os cubanos, eles tinham uma santeria e eles tiravam a cura dali, das Uhum, ervas, sabe? Descobrimento das ervas. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a ler uhum, artigo, até que eu tenho um primo que faz medicina e ele assim, confirmou o que eu queria saber, porque ele mora com 3 cubanos, né? E ele uhum. falou assim, realmente, eles usam religiosidade muito vinculada à medicina. Eu falei, estranho, isso aqui no Brasil não acontece, né? Porque normalmente você vê médico falando que é ateu, né? E lá É não. sério. É, cético, isso. E lá não, eles usam diretamente, tipo, vai fazer alguma coisa, eles pegam a planta que tem aquela substância e tentam sempre encaixar na cura de algo, entendeu? Uhum. É como se fosse a matéria-prima. E depois que houve a abertura com os Estados Unidos vem financiando a questão de cápsula, entendeu? Para transformar em cápsula, para transformar em Uhum. pílula, essas coisas assim. Eu achei bem Pô, interessante, interessante, muito interessante. E também professor de história, obviamente, né? né? A curiosidade, o que me fez fazer história foi isso. Muito curiosa, É uma área fantástica. Também sou suspeito para falar que eu amo história. né? É bem, bem legal. E assim, eu queria que você explicasse, porque na introdução estava falando sobre arte iorubá, e esse nome, assim, Sim. arte iorubá, né? Até assim, a Uhum. questão por que a gente escolheu esse nome, arte iorubá, né? E também, né, estudando sobre Uhum. história, né, também historiador, né, como você, e eu achei muito interessante a questão, quando os europeus chegaram ali no sudeste africano, ali, né, na região Uhum. ali dos povos iorubais, né, que falam a língua iorubá, né, e eles encontraram muitas obras de artes ali, né, esculturas, cabeças, máscaras, né, e esculturas lindas, né, maravilhosas. E eles acharam que aquelas esculturas eram gregas ou romanas, porque eles não acreditavam que aqueles povos, que para eles eram estranhos, né, e inferiores na cabeça deles pudessem produzir tal obra de arte, que realmente é uma obra de arte fantástica, né? A arte Nossa, iorubá mesmo, física, né? Tanto é né? que está exposta dos maiores museus do mundo, né? Então, até no Nossa, museu que pegou fogo aqui no Brasil, Museu Nacional, também tinha uma exposição incrível, né? Das máscaras iorubás e tudo mais de Benin, da Nigéria, enfim, né? E assim, eu achei interessante isso, porque essa questão de não acreditar na arte, né? Não acreditar que aquele povo pudesse produzir aquela arte, entendeu? Então, achei isso muito forte, assim. Falei, poxa, a arte urubá, a gente tem que botar com esse nome, sabe, para mostrar que o povo africano, principalmente o Yorubá, propriamente dito, que a gente é de religião de matriz africana e tem tudo a ver, né? Pode sim, produzir coisas fantásticas para o mundo, né? exatamente. E a gente está no mesmo patamar em todos os sentidos de todos os povos, né? De todas as Não, culturas, de todas sim. as raças, né? Assim, Uhum. eu até sou suspeito, eu acho que está até um patamar superior em muitos aspectos, né? Eu Principalmente, também acho. principalmente na parte de mitologia, com todo respeito à mitologia grega, a mitologia africana é muito mais rica e ela é viva, né? Nossa, Ela é presente até hoje. É a única isso. mitologia do mundo viva, entendeu? Então, só isso aí já é uma abrangência enorme, né? Então, assim, eu acho esse nome muito simbólico. E eu queria que você falasse mais sobre isso, né? Sobre essa questão do arte urubá, do convite, né? Como você viu esse convite, né? Enfim, pode Ah. discorrer aí sobre isso. Então, primeiro é que eu já saquei de cara quando você falou para mim que o nome da escola. Primeiro eu olhei e Uhum. falei assim, um historiador, né? Vamos trocar ideia. Aí quando você fez o convite, eu fiquei assim, meu Deus. Mas eu poderia resumir isso, não na questão só em Yorubá, que eu vou explicar também, mas a gente pode ter essa questão do povo não aceitar que os africanos são inteligentes, que são Sim. médicos, arquitetos.
né? Sim. Aqui Geógrafos, dentro do Brasil a gente não por aí acredita, né, vai. que o Machado de Assis É, ele era negro, né? A gente e por aí embranquece o nosso maior vai. escritor, né? Então, só nisso a gente já Exatamente. mostra a nossa ignorância, né? E o Químico, preconceito. isso, químico que agora a gente descobriu, né, que o Jack Daniels foi feito por um escravo, né? O dono pegou a forma. Mas resumindo numa frase, é o próprio Egito Antigo, que era completamente negro antes da invasão Sim, grega, sim. e as pirâmides estão lá e o povo insiste em dizer que foi alienígena que fez, né? Acho estranho isso. Ou Mas, fala que o Egito, ou fala que o Egito é árabe, né? É o norte da África, então é exatamente. mais árabe, né? Dizendo que, ó, bem E a mulher depois da mais bonita da invasão. história era negra, né? Que era a Cleópatra, né? É, gente. Então, tipo assim, isso não, Exatamente. Criou a isso não é maquiagem. falado. Fala o Egito é um povo à parte, meio árabe, meio alienígena. Exatamente. Ah, não, foi alienígenas que desceram. E eu agradeço É, muito a Cleópatra, porque a maquiagem salva a gente. Mas voltando para o Urubá, eu queria dar um exemplo bem legal voltado para a religião mesmo, porque foram três princesas, por exemplo, da nação Queto, depois eu vou explicar para vocês as nações de Candomblé mais vigentes, uhum, que a mais assim famosa é Yanassô, tá? Que a casa hoje lê o Pofonjá, que é a casa, uma das casas matrizes. Tem outras casas, que é a Casa Branca, a Casa de Xumaré, o Cantuá, que são as quatro casas matrizes. Mas o Leopoldo ele foi ali desenvolvido pelo Yanassou. E o meu pai de santo fala isso. Ele fala assim: se não fossem mulheres tão inteligentes, o candomblé não estava aqui hoje. Ele não ele é o povo sobreviveria. já em Salvador ali, né? Pensa no esquema que foi pensado, foi pensando para se manter, entendeu? Em plena questão de, em plena proibição de tudo, da questão de sincretismo, e elas foram levando na inteligência, Uhum. aí nomeando Ogãs, nomeando Eked para cuidar, enfim, é de uma inteligência extraordinária, né? Foram criando toda uma estrutura hierárquica, né, para proteger a religiosidade, né? Elas foram fantásticas. Até a questão da dimensão do terreiro, quem frequenta tem, a gente sabe que tem um orixá bem no meio, que é o entoto, e toda a casa de candomblé é igual, então toda a estrutura do candomblé é igual, toda. A maneira que a pessoa toca o candomblé é que é diferente. E elas Uhum. pensaram nessa arquitetura, e essa arquitetura que fez a gente andar e chegar até aqui em 2020, mesmo com alguns problemas, mas que para mim precisam ser resolvidos, mas que para mim são problemas assim pequenos diante de tanta resistência, sabe? Que a gente Sim, sim, sim. batalhou, lutou e caminhou, enfim, isso. Mas a gente precisa combater. Não, com certeza. Mas é E assim, eu queria que você falasse mais da mitologia dos orixás, já que a gente está abordando essa questão. Dá uma palhinha para a gente assim da criação do mundo Nagô, né? Pela tradição, até os orixás que estão cultuados hoje em dia, e falar um pouquinho dessa estrutura do terreiro, eu acho bem interessante, porque assim, poucas pessoas conhecem, né, o que seria um sim, terreiro de candomblé, né? E tem sim, muito preconceito também, né? Eu acho assim, antes de muito. mais nada, até quem não é da religião, tenta fazer um trabalho antropológico, né? Entra como conhecer uma cultura, que aí você realmente vai se encantar, independente da religiosidade, né? Eu acho que a gente Independente. tem que ser aberto a realmente receber essa riqueza cultural, né? Cada aspecto tem a sua importância e isso é muito rico, né? Exatamente. Eu estava só olhando a colinha aqui. Mas, assim, a criação do mundo, a mitologia dos orixás, né? Eu acho, assim, bem engraçado que a gente pouco vê em livros de história, Sim. né? A gente vê o Uhum. negro na hora da escravidão. E a mitologia, que para mim, candomblessista, né, é só um nome fantasia, que para mim realmente existiu, vem trazendo que a humanidade foi feita em África.
Então, nós temos ali, né, os orixás, que eu acho interessantíssimo, comandado por um Deus, porque tem essa discussão de que o candomblé é monoteísta ou politeísta. Monoteísta é quando você tem um Deus, politeísta, vários deuses. Eu, Bárbara, acredito no monoteísmo no candomblé, ao mesmo Sim. tempo vinculado com outras divindades que para mim seriam anjos da guarda, sabe? Uhum. E o que acontece? Quando houve a criação, Olodumare, tem gente que chama de Olorum, mas o certo é Olodumare, pegou Oxalá, o criou, e disse, você vai me ajudar. Você vai me Uhum. ajudar a construir o mundo. Você, homem, vai descer e vai me ajudar a construir o mundo. E daí teve-se a lenda de que Oxalá acabou encontrando o vinho de palma, né? Que o vinho é Uhum. fermentação natural e acabou se embebedando, causando a ira de Deus. Mas mesmo assim ele se tornou o nosso patriarca, né? Na criação do mundo. E é por isso que todas as sextas-feiras nós vestimos branco, porque o branco é a reunião de todas as cores, né? Uhum. E na sexta nós vestimos branco, dentro do barracão e da casa de axé vestimos branco, porque ele só nos reconhece de branco. E uma coisa que pouca gente sabe é que uma vez Oxalá era brigão, viu? Vamos falar da paz, mas ele era brigão, tá? Uma vez ele teve uma briga com Exu, Bara, seu irmão, né? E Exu soprou um pó branco nele, assim, e ele se transformou em albino. Então, o Oxalá é o orixá, o único orixá negro de cor branca. E sim, Uhum. ele é albino. E nessa criação, foi nesse contexto da criação. Então, mediante a esse fracasso, mas ao mesmo tempo sucesso, vamos dizer assim, né, dele na Terra, e aí Iemanjá foi parindo, porque ela pediu para parir mais, vamos dizer assim, né, os orixás. Ela foi parindo, então ela pariu Exu, pariu Ogum, e todos eles vieram viver na Terra. E isso é extraordinário, sabe por quê? Porque eles vieram ver o que é ser humano, para Uhum. poder nos proteger de maneira Eu acho que já correta. na lenda da criação, eu acho bem bonito isso, que já mostra o aspecto também humano próximo, né? Até do próprio Oxalá, né? Isso, De beber o vinho de palma exatamente, e adormecer, isso nos aproxima, né? Da exatamente. divindade, né? E Isso é também ótimo. a questão da mitologia urubá também é uma questão completamente diferente por exemplo, do cristianismo, por exemplo, que tem a questão do Uhum. pecado certo ou errado. A mitologia urubá, a gente não se recrimina, não existe isso. Ah, Não, você pecou, você vai arder no fogo do inferno, entendeu? não. Então, eu acho que é uma religião até libertadora nesse sentido, né? Sim, é porque a gente prioriza em primeiro lugar, não é nada demais, é algo que tem em todas as outras mitologias, na Bíblia e tudo, é uma palavrinha, livre-arbítrio, o Sim. livre-arbítrio, né? Então, assim, Ludmar, ele deu o livre-arbítrio para gente. Então, ele fala, né, em Ifá, vamos dizer assim, seria uma representatividade dele. Vocês, homens, não são obrigados a fazerem nada e não são obrigados a fazerem tudo. Então, aí está a explicação. Então, o candomblé é uma religião, muita gente procura que acha que é uma religião libertadora. E em muitos sentidos a gente tem o maior número de homossexuais lá na religião. A gente tem presença também de lésbicas, a gente tem presença por exemplo, garotas de programa, sabe? Porque elas não são aceitas na sociedade, né? Por conta Uhum. de tabus que a gente sabe que são idiotas, entendeu? Cada Uhum. um é a tua vida. E a gente, quando a pessoa vem solicitar ajuda, a gente tem que mais que abrir os braços e aceitar. Nunca recriminar. Isso é uma coisa que meu pai, e eu acredito que grande parte dos sacerdotes do candomblé não admitem. A questão da nossa casa é a porta está aberta para todos que procurarem.
E não é algo metaforicamente dizendo que você está me entendendo, sabe? Enfim. Pode entrar desde que. Não. Você pode entrar a hora que você quiser. E é uma religião cooperativa até na mitologia, porque na mitologia da criação de Oxalá, Oxalá pediu a lama para Nanã para fazer os seres humanos, né? Para fazer Sim, eles. foi. Então isso já mostra assim essa ajuda, essa correlação entre um orixá e o outro, né? A Sim, ajuda do orixá no filho, né? Dessa cooperação, dessa. Então acho que é uma religião já cooperativa desde o início, né? Desde a fundação, desde a mitologia, né? é Isso também é bem cooperativa. interessante. Tanto que o Oxalá usa filar, que eu não sei se você sabe que é aquelas pedrinhas, né? Sim. Que cobrem o rosto, e ele usa saia. É o único oboró, que significa homem, e abá, que significa mulher, que usa. Por quê? Não tem aquela questão que o Olodumare criou todo mundo a imagem e semelhança dele? Então ele Uhum. representa isso. Ele não mostra o rosto e veste saia. Ou seja, estou aqui representando vocês como Deus disse. Eu sou imagem e semelhança. Estou aqui representando. Então, isso é uma coisa, é um cooperativismo que ele teve com o próprio Deus Criador. E eu acho bem interessante. E tem Né? a questão até do nosso enredo lá, já aproveitando o gancho do Arte Urubá, do Pachorô de Oxalá, né, o cajado de Ai, Oxalá, né, que foi um presente de Olodumare, né, para uhum, Oxalá. E tem todo também um simbolismo, né, do cetro da vida, né, porque Oxalá criou os nossa. seres humanos, criou a natureza, então tem tudo a ver ali com essa questão, né, da mitologia. E eu admiro muito, porque o Apachorô, ele significa a questão da aceitação também, sabe? E eu acho tão bonito, assim, quando eu entrei para a religião, me contaram que toda pessoa que tem alguma deficiência, Oxalá abraça. O Pachorô está muito ligado a isso. O Pachorô Hum, é aquele que faz, dá o sinal para Oxalá abrir os braços para aquele que precisa dele. uhum. Eu tenho um irmão que ele vai ficar gradualmente cego e a gente conversou quando ele entrou na casa e deu no jogo. E ele falou assim: não tem problema, porque meu pai vai me fazer enxergar de outra maneira. O cachorro dele vai me tocar. Então é isso, sabe? É bem bonito. Essa representatividade E aí que como eu você acho vê fantástico. Ah, é lindo, né? E como você vê essa religiosidade, assim, das religiões de matriz africanas, né? Não só o candomblé, a umbanda e outras, né? Que existem. Ah, fantástico, fantástico, fantástico mesmo. O culto na África é Cecela Guibá, o nome, né? E nós viemos, vamos dizer assim, o pessoal fala que é o nome brasileiro, sim, a formação dele, como ele é estruturalmente brasileiro, mas Uhum. as divindades totalmente africanas, né? É óbvio que na junção de um povo com o outro, a gente acabou aí com 16 orixás sendo muito bem cultuados. É, pelas casas sérias, sabe? Levado a sério pelas pessoas que têm realmente aquela fé. Uhum. Eu até esqueci o que você me perguntou. Das religiões de matriz africana em Ah, sim. geral. Então, assim, do Icecelegba até chegar aqui com as princesas, 3 princesas, e o culto se fixar, a gente sabe que a Umbanda, o pessoal fala assim, a Umbanda se firmou pelo Zélio antes. Mas a questão é que a Umbanda se firmou, mas já Uhum. tinha ali a presença de orixás. Então, quer Sim. dizer o quê? Né? O culto de orixás já existia. E a Uhum. Umbanda ela é primordial, primordial para o nosso próprio desenvolvimento. Os orixás abraçam, porque a Umbanda faz um sincretismo, né? E tem também as entidades que trabalham em prol da gente, os Uhum. catiços, que o pessoal chama de Exu. E aí temos várias linhas de preto velho, boiadeiro, caboclo, marinheiro. Então, Uhum. cada um tem a sua função e os orixás Sim. abraçaram ele porque os orixás viram o povo brasileiro como um todo. A gente precisa disso, sabe? Uhum. Cada um serve para alguma coisa. Então, assim, Claro. eu acho que a gente é muito bem supervisionado pelos orixás, porque eu vejo outros países que cultuam que não tem.
A Umbanda é importantíssima e a maioria das casas de candomblé toca Umbanda, né? É, tem até o Molocô, que é a mistura dos dois, mas é diferente. Por exemplo, a minha casa toca Umbanda, mas aí ela tem um dia para Umbanda e aí outro dia para o candomblé, né? E várias casas fazem isso. Tem espaço para Umbanda e espaço para o candomblé. E Eu vi tem até de um amigo candomblessista e babalorixá também, ele uhum, falou um aspecto que eu não tinha parado para pensar e eu falei, poxa, realmente tem tudo a ver. Porque o negro ele veio escravizado, né, para o Brasil. Mas existia o dono da terra, que era o índio, né? veio, E a exatamente. Umbanda, ela contempla na falange lá dos caboclos esse dono da terra que é importantíssimo essa junção, né, do negro com o índio, né? Inclusive, Nossa, dentro dos quilombos existia essa fusão muito grande, né? Negros e índios vivendo em harmonia, realmente, e a dentro dos harmonia. quilombos, né? Então, acho Muito, que a Umbanda ela tem esse resgate também, né? Através dessa falange dos caboclos, ter essa união, né, do negro com o índio, eu acho fantástico, assim, né? exatamente. E muito índio, vamos dizer assim, deram as coordenadas para que o quilombo fosse formado. Porque quem conhecia Sim, muito da mata era índio, sim, né? O sim. negro conheceu, mas assim, conheceu, mas não tão quanto o índio, porque o dono da terra são eles, né? Então eu acho fantástico e até é um pesar, né, de hoje a gente ver tão pouco essa raiz indígena aí pelo Brasil afora, do jeito que eles Sim. foram, sabe, destruídos, esse Que é toda genocídio uma cultura indígena. assim que tem o xamanismo, também tem as curas medicinais através das ervas, né? E Sim, até a Umbanda ela utiliza muito essas ervas, né, da falange muito. dos caboclos, né, também, através também do secretismo com Oxalá, com o Oxóssi, né, enfim, né? Eu acho isso É, muito enriquecedor, né? sim. No candomblé, o Senhor das Folhas se chama Ossanha, inclusive é o pai da minha Ossanha. mãe, né? É. Oxóssi também, tá dentro da mata. Oxóssi é da Mas mata e Ossanha é isso, da folha, né? das folhas, isso. Na Hum. verdade, os dois são da mata, né? Mas um Uhum. tem mais domínio sobre a questão curativa das folhas. E eu vejo o Medicinal, digamos caboclo, assim, seria o Ossanha. É. a gente chama ele de doutor, né? Sim, é. O agué. E aí, eu acho assim fantástico quando o caboclo vem. E tem coisa que o caboclo só ele resolve. E assim, não é Uhum. blasfêmia, entendeu? Mas que o orixá Uhum. esteja ali, o orixá colocou para resolver aquilo. Com Uhum. banho, né? Com uma reza, com um copo d'água, sabe? Fluidificado, que a Umbanda também tem isso. E eu fico assim, o caboclo da minha casa, que é o Sete Estrelas, eu sou apaixonada. Ele que manda, assim, fala, o que manda, querido, né? Tem os orixás, tá? O Oxóssi manda, minha casa de Oxóssi, mas tu manda depois, entendeu? Então a gente, é assim, tem um amor e um respeito muito grande por ele, muito, muito mesmo. Não, interessante. E assim, eu queria falar sobre também a divulgação da cultura afro no Brasil. O que Ah, que você acha que poderia melhorar nessa divulgação da cultura afro? Você como uma propagadora dessa cultura. eu acho que se tem muito falatório e pouca pesquisa, né? Sim. Né? Pouca Eu acho, biografia, né? Você vai é, pesquisar sobre livros, você e não acha, né? É não é impressionante. isso, não é contra as pessoa nenhuma, mas eu particularmente acho que pecam muito, principalmente em escolas de samba, eu não tenho, sabe, receio de falar isso de jeito nenhum, em escolas de samba real, e aí a gente está falando aqui do virtual, mas as reais que eu mais vi, assim, eu vejo que eles Sim. colocam os carnavalescos lá, mas eles têm que colocar historiadores, de preferência negros, que conhecem a própria história, para fazer um carnaval melhor, né? Sim. Eu vejo muito, muito equívoco, sabe? Aquele negócio de adorar o orixá só em fevereiro, aí passou em março, já tá fazendo o nome, sabe? O nome da E, cruz por assim, então a conta. sua crítica seria, às vezes, é muito superficial, digamos assim. Superficial, a pessoa não entende
Nada, ela acha muito bonita. Uhum. Aí sai fulano famoso, vestido de Exu. Oh, que lindo! Oh, que maravilhoso! Aí você vai falar sobre Exu. Eu falo muito, Exu eu te acompanho. Aí a pessoa fala cruz credo, que é aquela ignorância suprema, né? Eu falo, meu Deus. Então, assim, só um minutinho, tomar uma água, tem a boca. Eu acho que peca muito pela ignorância, sabe? Isso é ignorância. É ignorância, é falta de preparo. Existem escolas que nasceram de terreiro, essas eu não tenho muito o que criticar, porque eu vejo fazendo um belo trabalho, mas mesmo assim ainda cedem a pressões. Aí eu Uhum. fico, caramba, a escola nasceu no berço, vamos dizer assim, macumbeiro, porque macumbeiro pode chamar outro macumbeiro, Sim, sim. só macumbeiro pode chamar. Falei, cortou isso, cara, né? E É. tirou isso que era Eu tenho imprescindível. até o nosso vice, né, presidente, o Vini Assunção, ele é Uhum, salgueirense, né, nato, uhum, né, nascido praticamente no pé do Salgueiro, na Tijuca. E a uhum. escola dele, ela é caracterizada por ser uma escola de temas afros, né? Principalmente na década de 60 ali, com o Fernando Pamplona, que começou a colocar o negro como protagonista dentro de uma escola de samba, né? E o Salgueiro tem essa história bem, bem marcante, bem bonita, e todo o salgueirense raiz se orgulha dessa história, né? E aí Pois muitas é, pessoas de fora, quando o Salgueiro vai falar sobre um enredo afro, e no ano seguinte também o pessoal fala, poxa, de novo afro, entendeu? nossa, tem Como tanta se fosse um pauta. tema superficial e que se esgota rapidamente, quando na verdade, né, você pode explorar de diversas formas um enredo afro, né? Exatamente. Um ano você pode falar 16 orixás do outro ano você pode falar das folhas, né? Que Sim. vai dar um produto totalmente diferente. Eu vejo, por exemplo, na frente de baterias, fulano lá, famoso vestido de pombogira, e na comissão de frente vestido de Exu. Por que não pegar um enredo e falar das 16 transformações de Exu? Ele tem Uhum. 16, sabe? Mas não tem peito para pegar, porque as pessoas vão. Já ouvi isso de pessoa que, né, já esteve dentro de escola de samba. Não, vamos fazer isso não, porque isso vai pegar mal. Não tem que pegar mal, é levar conhecimento, né? É E por isso que dá existe o certo. Arturubá, para a gente falar sobre isso. É, e dá certo. A Eu, gente eu ter tenho por peito e falar sobre essas experiência. coisas. Eu tenho por experiência, porque a escola que eu dou aula, a maioria dos alunos são evangélicos. Eu falo sobre os orixás, eu explico sobre cada um deles. No início, Uhum. não vou mentir, fiquei receosa. Algumas Uhum. mães, assim, perguntaram para mim o que era, mas nenhuma em tom de enfrentamento. Eu falei, olha, eu preciso dar essa aula, está aqui no regimento. Eu sou candomblessista, e isso, isso, isso. E dali para frente, os alunos fizeram trabalhos maravilhosos, estamparam a escola com cartazes enormes dos orixás, sabem o que cada um representa hoje, sabe, na Terra, o que cada Sim. um guarda. Então, assim, essa experiência pequena eu fiz e dá certo. É levar conhecimento para a mãe de aluno virar para mim e falar assim: você é a melhor professora do meu filho, você Ó, o fez Vinícius ele. até falou, a É, proposta da Escola Arte Yorubá é divulgar a cultura. Sim, com certeza. exatamente. Você fez ele ficar atento. Eu nunca vi ele fazer uma pesquisa de madrugada, entendeu? E eu fico super orgulhosa disso, porque no início eles falam, isso é macumba. Aí eu vou e entro na piadinha. Gente, mas macumba não é instrumento. Você foi no show, você viu aquela percussão ali? Aquilo ali é macumba. Aí o povo dançando funk, ó, isso aí é batida de macumba, viu? Eles morrem de rir isso. Sério, professora? Sério? Então nem é isso, então é bom. É assim, E a gente sabe? vive também no momento de apropriação cultural. Vamos se apropriar no bom sentido, né, dessa cultura, né? Eu acho que seria tão bacana. Sim. Desmistificar mesmo, desmistificar mesmo. E sabe uma coisa? Trazer os negros de volta ao terreiro, né? Essa questão de colonização é uma problemática também, de que a gente não tinha alma, eu falo a gente, porque, né? Pela questão de Sim. ancestralidade. E a gente acabou afastando os negros dos terreiros, né?
E sim, é uma problemática que eu até estou abordando em algum trabalho meu. A gente precisa conscientizar o povo do lugar que ele eu acho pertence. assim, Aqui eu no tenho uma Brasil, se a gente for teoria, eu pensar, tenho vai ter uma muito. teoria, eu tenho uma teoria que a mitologia cultural ela é tão complexa que muita gente até se assusta, né? Se Então, assusta. às vezes ela prefere uma religião mais simples, digamos assim, né? Com uma retórica mais. Ah, É. lê isso aqui, E você aí, vai assim, entender, decora e tá tudo certo. E na mitologia urubá você tem que realmente entrar de cabeça, você tem que conhecer e você nunca vai conhecer tudo também, né? nunca. É uma faculdade que Então, você pode saber. eu acho que você tem que realmente fazer esse trabalho realmente de aprendizado das pessoas, né? E eu queria perguntar É, se você considera um preconceito dessa cultura afro no Brasil, nas escolas. Você até abordou alguma coisa assim. tem. Ah, eu sofri demais já, mas é assim, sofri. é, Ano passado, graças a Deus, eu fui eleita como uma das melhores professoras de Minas, Ah, justamente é? Ó, parabéns. por entrar nessa questão do Olamide, das Uhum. raízes, de falar da África e etc. Mas eu sofri muita perseguição, ouvi que meu lugar era na cozinha, não era para ser professora. Mas tu Aí ouviu de sofri quem isso? coação da própria direção da escola, sabe? Ah, Supervisão é? direta. Exatamente. Aí teve um dia que eles me obrigaram a assinar lá um papel. Realmente esse papel estava errado, mas não da maneira que ele estava redigido. E eu falei, não, não é igual, eu não concordei com isso, então, né, não vou assinar. E aí ela falou, estou te coagindo a assinar. E aí eu peguei o telefone e liguei para minha advogada e ela perguntou para a irmã da minha advogada, que também trabalhava na escola, né, se Uhum. era verdade, se uma pessoa como eu tinha uma advogada mesmo, sabe? Então é uma questão complicada, né? Mas também tem uma outra escola que é na cidade vizinha aqui que assim, maravilhosa, sabe? Lá eu tive um aluno que reclamou com a avó que eu estava ensinando sobre isso. E aí veio ele e a avó, eu falei, nossa, eu tô ferrada. Tipo isso. Aí a avó e a mãe falaram, não, parabéns, parabéns. Porque se ele chegou reclamando, foi a primeira vez que ele chegou reclamando em casa da escola, então quer dizer que ele prestou atenção. E eu falei, meu Deus, né? Saí Até suando, surpreende a gente, né? Ouvir isso, né? A gente não está acostumado, né? suando. Mas é isso, o preconceito vai continuar, né? O que a gente tem que fazer, porque o preconceito, né? A ignorância, a gente ainda consegue combater, mas o racismo já é algo estrutural. E É. entrar na estrutura do E é racismo é mundial, né? A muito gente vê o que difícil, aconteceu nos Estados Unidos, lá com o George né? Floyd, aqui no Brasil, João Pedro. Enfim, a gente tem exemplos diários, né? Estados Unidos, ó, quero nem saber, né? Mas enfim, é isso. Eu acho que essa questão do. A gente pode ir construindo, a gente pode. Igual essa questão do Alameda, que eu tive essa ideia e eu falei sempre para as pessoas: eu não quero mais que as pessoas vejam cartazes de negro amarrado, sangrando. Não, eu quero que eles vejam cartazes com mulheres negras estreando comercial de cabelo. Inclusive, eu tive apoio aqui de uns cabeleireiros da cidade, entendeu? Eu quero isso, eu quero coisas de autoestima. E tanto que Uhum. no final desse trabalho, eu falei com elas, compram uma coroa para a gente coroar a moça da cantina, né? Aí, a mais velha. Aí elas compraram umas 50 coroazinhas, porque era para ser uma coroazona, compraram Sim, sim. 50 coroazinhas, e aí me coroaram todas as negras assim da escola, sabe? Eu, as faxineiras, assim. E eu fiquei maravilhada. Eu falei assim, gente, olha isso, olha, elas se próprio coroaram, entendeu? Eu falei assim, cheguei ao meu objetivo. E eu não falei nada para elas Bacana. fazerem. Elas se É plantando uma autocoroaram. sementinha, né? Essa sementinha vai dando frutos, É, né? É legal, né? O exatamente. trabalho do educador é Já esse, chegaram né?
atingir meu objetivo de alguém falar assim, você é negra, você é preta, que eu prefiro que me chame de preta. E a pessoa falar assim, sim, eu sou preta. E os adolescentes, eu sou preta. E eu morreria e nasceria preta de novo. Porque eu me amo. Eu não envelheço, entendeu? Tipo assim, é uma coisa assim que me encanta tanto que eu pareço uma criança boba falando. Mas é isso, entendeu? É Não, mas é isso. importante ter essa valorização, autoestima, e você passar isso, né? É passar essa realidade para os seus alunos, né? Em suas palestras, enfim, né? Isso é muito É, importante, né? A pessoa, o aluno ter essa representatividade. Poxa, eu quero ser igual a professora, né? Acho que isso é fundamental, né? Acho que está com algum problema no áudio. eles passam aqui na porta da minha casa, gritam, professor, te amo, onde que me veem, me abraçam. Essa é a minha maior recompensa, sabe? Porque eu sei que eu fiz um papel, eu tive um papel importante para eles ali, no amor próprio, sabe? Em se Uhum. amar em primeiro lugar. E eu peço a Oxum todos os dias forças, assim, para poder continuar. E ela vem me dando isso, sabe? Cada vez mais. Esse presente da escola, meu Deus. Nossa, eu chorei tanto um dia. Sério? Porque é de, é de extrema importância para mim, sabe? E eu nunca. Eu falei assim: caramba, na onde que ele achou o meu perfil e tal? E me deu essa É coisa de confiança. historiador, né? A gente vai pesquisando, vai estudando até achar. E do destino, né? Oxalá que nos uniu aí nesse sentido, né? Isso Você mesmo. falou que estava começando a fazer uma pesquisa de Oxalá, eu estava pesquisando e a gente se Aí chegou encontrou na e gente. realmente realmente o casamento perfeito. Não poderia ter uma diretora melhor cultural do que você. Com todo Axé, respeito às outras. axé, axé, seu. Muito E obrigado. fique por longos anos que chega. Eu quero você presidente do Arte Urubá um dia. Olha a Nossa, responsabilidade. que responsabilidade, meu Deus. Mas eu estou muito empolgada. Você percebeu que eu sou um pouco mais, assim, retraída, não fico lá. Mas eu sou assim, assim Sim. com todo mundo. Mas na hora que você me solicita, eu estou ali, pronta. Não, não, Porque a você minha causa, né, é algo que eu priorizo de verdade. Tanto que eu já te chamei, que era 7 e pouco. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Aí eu até brinquei com o Vinícius, né? Falando, a conversa com a Bárbara tem tema para umas 10 lives. A gente dá para conversar sobre Nada. muita coisa. Mas eu queria assim, É, fazer um apanhado geral para a gente encerrar sobre o que vamos. você acha do Arte Urubá, que a gente pode contribuir, né, nessa questão da divulgação cultural e sobre o carnaval em si, né? Só para a gente fazer esse apanhado geral. Olha, a gente tem uma, vamos dizer assim, arma benéfica em mãos, sabe? Muito grande. Eu já percebi que a nossa escola não tem medo de Uhum. levar a cultura e a arte urubá para frente. É uma coisa Porque assim, eu até comentei contigo no primeiro dia assim, que a gente conversou mais a fundo, né? E eu falei sobre isso. Assim, uma coisa que eu sou amante do samba, e eu me espantava com a vergonha, às vezes, da escola de samba de ser afro, né? Tipo assim, qual é o seu padroeiro? Ah, meu padroeiro é São João Batista. Aí você chega não no é. samba, orai aí, eu, mamãe Oxum. Eu falei, poxa, por que o padroeiro não é Oxum? Entendeu? Aí você chega numa outra escola, o meu padroeiro é São Sebastião, tá? Aí chega no samba, o que, Oxóssi? Por que não fala logo que o padroeiro é Oxóssi? Então tem essa vergonha, essa coisa de não se expor, e a gente tem essa abertura mesmo, não? O nosso padroeiro é Oxalá, com muito orgulho, entendeu? Nosso nome é Arte Urubá, o branco vem de Oxalá, o azul claro vem de Oxaguiã, e é isso aí, entendeu? Nosso símbolo é É, a pomba de Oxalá, o Opachorua. Não, acho que a gente tem que escancarar, é a nossa cultura, é a nossa arte, né? e a pomba se chama Irilé, em Yorubá, viu? Como? Como? Irilé. 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 Vamos colocar Aí a gente o vai termo aí, certo. tomando nome aos poucos, né? Mas como o comediante que é também o Candomblé, o Yuri Marçal falou hoje, que eu vou readaptar, né? Como é que ele falou? Que ele readaptou também, que é a arte urubá, como que é?
acima de tudo e Exu acima de todos. É mais ou menos nessa linha aí que a gente vai, né? Porque, querendo ou não, Exu é o orixá mais próximo de Oxalá, né? Eles tiveram Uhum. essa briga, mas os dois são os que são mais próximos, né? Assim, de interação. Nada é Sim. feito sem o outro. Então, eu acho isso muito interessante. Muito, E qual muito. caminho que tu acha que o arte urubá pode trilhar aí no futuro? Ai, a gente tem tantos caminhos. A gente pode falar da questão da cura, que é muito existente, né, dentro da cultura urubá. A gente pode pegar algo que eu acho bastante interessante, que são as comidas brasileiras, que a maioria é comida de orixá, né? Uhum. A gente come um bom quiabo com frango, a gente está comendo a comida de Xangô, né? Não vai o frango, mas o quiabo é de Xangô. A gente come a feijoada, Zeca Pagodinho, que não me deixa mentir, de algum, né? O acarajé de Ançã, né? O acarajé é de Ançã, não tão popular aqui no sul, mas é de Ançã, não é? E Uhum. aí tem várias coisas, tem o pirão também, que é de Xangô, e por aí vai. E por aí vai, são O muitas inhame comidas. de Oxaguiã, né? É, o inhame de Oxaguiá, a batata doce de Oxumaré, e assim vai. Feijão fradinho de Oxum, camarão. Então, não tem nem como você querer ser, vamos dizer assim, né, uma pessoa escrota nesse sentido, com um prato de feijoada na mão. E a gente tem muito o que falar sobre isso, sobre o dia a dia dos brasileiros, sobre a questão da bênção, que aqui a gente tem, né? Fala assim, vai sair benção mãe, benção avó, isso é Yorubá, isso é Uhum. Banto, né? Então a gente pode pegar vários temas e mostrar para os brasileiros, olha, isso é cultura Yorubá, que você Uhum. reproduz. Eu acho que a gente tem muito caminho por aí mesmo. Muito, 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 Uhum. muito, muitas ideias bem. Mas essas são as que eu mais prezo, sabe? De mostrar para as pessoas que elas estão dentro de um país onde a construção iorubá é muito forte. Sim. É o império É, cultural iorubano, né? é Querendo ou verdade. não, a gente tá dentro desse império, né? Tanto na música, né? Na dança, nas São, artes. A gente tá, não tem como desassociar disso, né? antes de a gente terminar, eu tenho que te contar essa, que foi muito engraçado. Eu sou um pouco sonsa, né? Ai, meu Deus, disse que é caractere. Mentira, Rapidinho, a gente tem dois não é. minutos. Eu sou sonsa. E aí eu lembro que eu estava voltando do mestrado e eu vi no outdoor escrito assim, Araqueto, que é a banda Uhum. Araqueto, né? E Sim. tava lá, o arco e flecha. Eu corri para contar pro meu pai. Falei assim, olha pai, é, esse arco e flecha é igual de Oxóssi. Ele falou assim, minha filha, qual o nome da banda? Eu, Araqueto. Qual que é a nossa nação? Eu, Alaqueto. Aí ele riu assim, então pronto, filha. Entendeu? Porque, entendeu? Aí eu, meu Respondido. Deus, eu ouvi e não sabia. Tipo isso, sabe? Mas é só. Eu acho muito interessante isso, muito. A gente Não, pescar é. o que a gente fazia, né? Sim, sim. Assim, Bárbara, muito obrigado. Primeiro por você fazer parte do nosso projeto, que vai, se Deus quiser, vai se desenvolver ainda mais, né? Ah, E quero que você tenha uma participação efetiva mesmo, já tem cada vez mais, né? com certeza. Daqui eu não saio. Não, e assim, quero agradecer também a presença sua nessa live, que seja a primeira